uma missão espacial, ou seja, até você ser escalado para uma missão espacial, você passa por muitas etapas, né? Então, vamos falar só a partir do momento que eu fui selecionado para a NASA, né? Que até ser selecionado você tem toda uma carreira para ter as qualificações adequadas para poder concorrer, né? A seleção é feita por concurso público. Então, a NASA veio ao Brasil em 98, fez um concurso público junto com a Agência Espacial Brasileira e eu fui selecionado aqui para fazer parte da turma 17 de astronautas da NASA, que são 32 elementos, né? 32 membros dessa turma, e eu sou um especialista de missão, que é o nome bonito para dizer mecânico de espaçonave. Então, basicamente, a minha função a bordo é fazer manutenção de sistemas, montagem de sistemas, reconfiguração de sistemas, e uma função secundária, como a estação espacial é um laboratório, é executar, ser as mãos e os olhos dos cientistas no espaço. Então, as dificuldades maiores que você tem, primeiro é o próprio curso, são 2 anos de curso para se tornar um astronauta profissional. Não é um curso fácil, olha que eu já fiz muitos cursos difíceis na minha vida, inclusive o ITA, né, em São José dos Campos, e o curso da NASA ele é bastante puxado, e ele exige muito, são 70% basicamente na parte teórica, na parte de sistemas, montagem de sistemas, conhecimento teórico dos sistemas, 15% na parte emocional, preparação emocional com psiquiatras, psicólogos, 10% com médicos no hospital, na parte fisiológica, e uns 5% na parte física, né, treinamento físico, que é o mais simples, obviamente. Depois, passado esse curso, vem a escalação. Escalação de um voo espacial é uma coisa que demora muito tempo, especialmente se tratando de um astronauta de um outro país. Então, as coisas dependem de contratos, de contatos internacionais, então tudo isso demora bastante tempo. E, por vezes, você acha que não vai ser escalado. Aí tem a própria sequência do programa espacial. No meu tempo, quando eu estava pronto para ser escalado, nós tivemos o acidente da Columbia. Então, tudo foi parado, os voos pararam, então foi um desafio enorme aquilo lá. E depois, a própria escalação, como não tinha voos de ônibus espaciais, eu acabei sendo escalado com a Rússia. Então, eu tive que fazer o que os russos fazem em 2 anos, no curso de cosmonauta, eu tive que fazer em 5 meses. Então, para mim, foi realmente um desafio muito grande. Mas tudo isso foi superado e depois, dentro da missão, o que você tem é a primeira adaptação fisiológica ao voo, que demora uns 3 dias, e, logicamente, a exigência, a pressão que você tem em executar todos os procedimentos de acordo, mas isso a gente treina muito para isso. E depois da missão, você também tem outros desafios que, a partir daí, você representa um país. Faz 17 anos que eu estou na NASA representando o Brasil. E quando você representa um país, você sempre tem um peso muito grande nas suas costas, não tudo que você faz, né, tem esse reflexo, principalmente quando você olha para os jovens e sabe que eles estão olhando para você e tentando se espelhar nas coisas que você faz. Então, isso por outro lado, tem uma satisfação muito grande também, quando você representa um país e faz parte de todo esse sistema. Então, da parte de satisfação, essa questão de você poder representar o país, poder olhar a Terra numa perspectiva completamente diferente, então são coisas que realmente nos dão satisfação como astronauta. Eu espero que no meu próximo voo, que deve acontecer muito em breve, se Deus quiser, eu possa levar de novo essa bandeira e também voltar a ver essa terra maravilhosa do espaço. Eu sou um fã do turismo espacial, mesmo porque eu tenho uma agência, né, a agência Marcos Pontes, que vende essas passagens de turismo espacial. Por enquanto, o preço é um pouco alto, mas tende a cair e os primeiros voos devem começar a acontecer daqui a uns 3 anos, voos com turistas espaciais. A primeira empresa provavelmente vai ser a Virgin Galactic, levando os primeiros turistas espaciais. A minha empresa, por exemplo, foi a 5ª no ano passado, que mais vendeu esses. Então, nós temos muitos brasileiros nessa espera. E o primeiro aí, o espaço, ele é um cliente da nossa agência. Esse, como ele me autorizou, eu posso falar o nome dele. O nome dele é Marcos Palhares e vai ser o primeiro turista espacial brasileiro, né, a ir ao espaço, um voo suborbital. E depois dele tem uma série de outros aí já escalados também em várias empresas. Uma coisa interessante com esse novo mercado de turismo espacial é que para os astronautas profissionais abre um campo muito grande de trabalho. Então, essas empresas elas precisam de astronautas e de técnicos, né, de engenheiros para desenho e desenvolvimento de sistemas, testes de sistemas aqui, montagem e testes de sistemas no espaço, e depois a operação para levar e trazer esses turistas, né, como se fosse ali o piloto de um avião comercial, aí, por exemplo. Então vai ter muita coisa bacana para os astronautas profissionais também poderem trabalhar no turismo espacial.
O Brasil ainda ele é muito tímido, né, em toda a área de pesquisa espacial e desenvolvimento de atividades espaciais. A razão disso é difícil de explicar, porque ela tem muitas raízes, mas, de certa forma, a gente pode dizer que a falta de interesse político acaba gerando baixo interesse econômico em cima dessas atividades. E se o Brasil acordasse para isso, com todo o seu tamanho, com todo o seu potencial e necessidades, ele veria quanto importante é o desenvolvimento da exploração espacial para a agricultura, por exemplo, para o meio ambiente, para as comunicações, para o desenvolvimento de vários tipos de materiais, medicamentos e tudo isso. A gente está ficando atrás no trem da história por completa falta de interesse, eu diria, ou talvez até de conhecimento dos nossos políticos com relação à necessidade disso para um país como o nosso. Nós já fomos ultrapassados, por exemplo, de longe pela Índia, né, e por outros países, e a gente está ficando cada vez para trás. Eu acho fraco a divulgação científica no Brasil, eu ainda acredito que é fraca. A partir de 2004, quando o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou a Semana de Ciência e Tecnologia, eu acho, na minha opinião, foi um ganho muito grande, foi um salto muito grande do que a gente era antes para o que está hoje, mas ainda é uma distância muito grande para o que deveria ficar em termos de divulgação científica. E a divulgação científica não pode ficar só a cargo do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela tem que ser a cargo de todas as universidades, escolas, a cargo dos centros de pesquisas, então, e isso tem que ser feito diuturnamente, ou seja, é uma coisa que tem que ser 24 horas no país todo. E se você olhar na imprensa de forma geral, as notícias relacionadas à ciência e tecnologia, embora elas tenham um impacto positivo muito grande e muito interessante, elas não são tão exploradas assim, muitas vezes elas são deixadas para trás quando você tem uma notícia ruim, por exemplo, que entra na frente, uma notícia de corrupção, uma notícia de desabamento de alguma coisa, etc., acaba tomando espaço. As notícias ruins acabam tomando a maior parte do espaço na imprensa. E se você olhar em termos de programas de TV, comparando com a grade de programas nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu conheço bem, você vai ver que muitos programas de ciência lá, eles passam no horário nobre, no horário normal, em canais como o Science Channel, o Discovery, o History Channel, e assim por diante, e eles estão lá o tempo todo mostrando ciência. Aqui no Brasil, você vai ver ciência, vai ver de madrugada no sábado, por exemplo, ou no domingo de madrugada. Então é difícil, você não consegue espaço dentro da mídia maior para mostrar a ciência. Então é uma coisa a ser repensada aí no Brasil de como a gente pode alcançar mais isso. Tem ferramentas boas como astronomia, por exemplo, rádio amador, outra ferramenta muito boa que a gente pode ir direto nas escolas. Eu tenho uma fundação que trabalha com ciência e tecnologia para a educação e a gente sabe bem quanto importante é isso e o impacto positivo que tem dentro dos currículos normais, das matérias normais. Quando o jovem, um aluno, começa a conhecer como funciona um foguete de água, por exemplo, coisa simples, mas quando ele começa a conhecer e trabalhar com aquilo, ele começa a melhorar em outras matérias que aparentemente não teriam ligação direta, mas tem, porque ele está mais interessado em aprender. E assim por diante.